pessoal, passando aqui rapidinho antes do vídeo, só pra poder avisar que eu estou me baseando em Transformers Tales of the Fallen. Bom, pra quem acha esquisito isso de que primeiro veio o Allspark e logo após ou antes, não sei porque essa timeline é confusa, vieram os Primes e mostra como se o Fallen tivesse chegado antes do Allspark porque ele mal é apresentado em Transformers 2, como se a história dos Primes viesse antes do Allspark já que ele é mal citado em Transformers 2, eu digo que isso daí é um equívoco e permita-me consertá-lo. Há muito tempo atrás, o Allspark criou os Sete, uma dinastia, a dinastia dos Primes, seres que tinham a capacidade de teletransporte e de telecinese. Os Sete governavam Cybertron, eram bons governantes no geral, seu objetivo era proteger o Allspark, já que este fornecia sua fonte de energia. Mas o Allspark consumia muita energia e isso era realmente um problema. Então os Primes tinham que destruir estrelas para reabastecer o Allspark. No entanto, os Primes acreditavam que todas as vidas importavam, então fizeram um juramento de nunca destruir uma estrela que afetasse a vida de outros seres vivos. Porém, teve um problema. O Allspark escolheu um Prime e resolveu conversar com ele. Algo parecido aconteceu em Transformers Cyberverse com Bumblebee. O Allspark escolheu Megatronus Prime, fornecendo uma pequena armada de Transformers para acolher as estrelas. Só que tinha um detalhe, o Allspark proibiu Megatronus Prime de contar isso aos seus irmãos, dizendo que um dia ele precisaria ficar sozinho, em segredo. Com a colheita de estrelas, o Allspark se viu na necessidade de criar novos cybertronianos trabalhadores, que tinham a capacidade da metamorfose, mudando completamente seu corpo para uma forma de locomoção. Criou os Seekers, que se transformavam em uma espécie de nave interestelar para encontrar as estrelas. Os trabalhadores construíram máquinas capazes de destruir estrelas de forma mais rápida e eficiente, apenas para alimentar o Allspark. Conforme mais eles buscavam por estrelas, mais elas vão ficando escassas. Porém, o Prime reforçou que os critérios deviam ser mantidos. Eles não poderiam destruir um planeta habitado. Todos os Primes concordaram. Afinal, o que tem mais de valioso do que a vida? Mas Megatronus discordou. Ele acreditava que esse juramento acabaria levando os Cybertronianos para a extinção. E ele tentou resolver esse problema. E foi aí que ele começou a ter pensamentos malignos. E se não houvesse outros Primes para compartilhar o Allspark? E se ele fosse o único Prime? O Allspark consumiria uma quantidade menor de energia. E principalmente, e se o poder do Allspark fosse apenas de Megatronus? Com isso, Megatronus começou a recrutar alguns Transformers, um deles, Jetfire, um Seeker e soldado mais confiável de Megatronus. Foi obrigado de forma involuntária a colher energia de sistemas estelares habitados,
Jetfire e Megatronus acabaram exterminando um sistema inteiro, mas Megatronus relatou aos Primes que em seus locais de pesquisa não haviam vidas. Após um tempo, Megatronus encontrou um planeta. Ele falou para Jetfire se preparar para sua próxima viagem, e um longo diálogo acontece. Megatronus finalmente fala que a dinastia dos Primes havia traído Cybertron, que a dinastia estava levando os Cybertronianos para um caminho de extinção inevitável, e ele sentia que era seu dever intervir. Após um pouco mais de conversa, Megatronus e Jetfire entram na câmara da dinastia dos Primes. Megatronus se reporta para os outros Primes, dizendo que Jetfire havia finalizado a sua missão. Nisso, um Prime diz que ele havia feito algo contra a lei dos Primes, algo que não podia ficar impune. Jetfire fica confuso e pergunta para Megatronus o que estava acontecendo. Megatronus arrogantemente responde: Silêncio! Se prepare para a verdade, Jetfire. A ação foi feita e os resultados foram notáveis. Como você ousa criticar a missão do meu Seeker? Após uma longa reunião com os Primes, Megatronus e Jetfire foram perdoados, mas foram advertidos que não seriam perdoados da próxima vez. Eles não sairiam impunes. Jetfire saiu da reunião confuso. Ele falava para Megatronus que ele não tinha encontrado vida naqueles planetas. Megatronus fala que ele estava errado e que estava apenas seguindo ordens, mas ele completa dizendo que a dinastia estava equivocada. Se eles permitem que o nosso planeta morra, alguém deve detê-los. Certo, Jetfire? Jetfire continua confuso. Ele perguntava o motivo do qual a dinastia dos Primes queria o fim de Cybertron. Jetfire estava confuso. Ele pergunta para Megatronus por que a dinastia dos Primes supostamente queria o fim de Cybertron. E Megatronus responde: Por suas razões egoístas, eles desejam tomar o poder para si mesmos e não compartilhá-lo. Alguém precisa detê-los caso seu poder seja muito grande, e eu sei exatamente por onde começar. Megatronus estava conversando com Jetfire quando ambos começam a levitar graças à habilidade de Megatronus. E Megatronus diz: Escolhidos a dedos de nossos drones de construção e escondidos da dinastia, chegou a hora, despertem meus Decepticons. Jetfire havia ficado confuso com essa nomenclatura, mas foi convencido por Megatronus de que esse seria o futuro de Cybertron. Após a criação de seu batalhão de seguidores chamados Constructions, Megatronus Prime construiu uma máquina que colhia estrelas, que era alimentado por uma matriz da liderança falsa que ele havia construído. No entanto, era instável, e a explosão resultante infundiu Megatronus com um poder que ele nunca havia conhecido. Agora ele queimava com poderes sombrios e inimagináveis por dentro. Agora ele viajava de mundo em mundo, matando milhares de seres vivos, apenas para coletar energia. Ele evoluiu, ficava mais poderoso e com isso planejava uma eventual batalha com seus irmãos. Ele foi longe demais. Quebrou a aliança, manchou a glória do Allspark, envergonhou a dinastia dos Primes. Ele deve ser repudiado, expulso do auge ao ponto mais baixo, caído. E foi assim que Megatronus Prime virou Fallen. Pouco antes de Fallen finalizar a construção de um coletor de estrelas, Fallen começou a exterminar seres vivos, que eram habitantes locais. Ele segurava um humano morto em sua mão de forma macabra. Jetfire fica horrorizado com a cena e começa a alertar Fallen que aquilo ia contra as leis. Fallen ficou irritado e arrogantemente disse que a dinastia deveria cair. Jetfire fica perplexo e ameaça impedir Fallen. Nesse momento, Fallen ataca Jetfire no meio de seu peito, de forma covarde. Jetfire cai de joelhos no chão e os Constructions começam a cercá-lo. Meus servos leais vão lhe ensinar o preço da subversão. Quando os Constructions estão prestes a atacar Jetfire, um Prime surge através de seu portal espacial. Ele gritava para Fallen, dizia que aquilo iria acabar naquele instante. Fallen decide enfrentar seus irmãos sozinho e teletransporta Jetfire e os Constructions para outro local. Pouco antes da briga, Fallen havia furtado um estoque de armas através de seus portais dimensionais. Os Primes acabam se impondo para Fallen. Fallen abre vários portais, atraindo várias armas, cortando e explodindo seus irmãos.
Fallen matou alguns Primes, os outros falaram para ele parar antes que fosse tarde demais. A batalha foi custosa, os Primes não imaginavam que Fallen tinha tanto poder, eles foram caindo um por um, e Fallen só ficava mais poderoso, até que restava apenas um último Prime para deter Fallen. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, o último Prime fugiu, usou sua ponte espacial e foi para outro local. Fallen o seguiu. Quando Fallen se dá conta, ele nota que estava entre os restos mortais de seus Constructions. Meus Constructions, é por isso que você me trouxe aqui. Você acha que meus planos são descarrilhados pela perda de alguns drones? Você me subestima. O último Prime começa a criar uma ponte espacial e diz que enquanto ele estava fazendo o salto, ele reuniu a soma total de força da dinastia para banir Fallen para sempre. Você não pode, não isso, não assim. Fallen foi enviado através de uma cápsula dimensional, onde se encontrou em um local totalmente desolado. Ele estava em outra dimensão, em um outro planeta, sozinho. Esse não é o meu fim. Eu fui longe demais. Provei a verdadeira onipotência. Um dia eu terei a minha vingança.